Senhoras e senhores, tudo bem? Você que veio do outro canal, você que estava aqui, eu agradeço a cada um de vocês. Aí, o Brasil tá pegando fogo, hein? A prisão aí do ex-presidente Collor de Mello, né? São três presidentes, né? Três ex-presidentes que foram presos, né? Desde 88 para cá, né? Desde que nós tivemos as diretas já. Primeiro foi o Lula, né? O Lula foi preso. Depois nós tivemos Michel Temer também, que foi sim, né? Um período pequenininho ali, mas foi sim, né? E agora nós tivemos Collor de Mello, o terceiro. É. Quem diria, hein? Quem diria que o Collor iria ficar preso, né? Ia ser preso. O Xandão avança. Enquanto deixa ele solto, ele avança, né? Mas tá. Tem muita gente bravo com o Xandão, mas tem muita gente feliz também, porque esse camarada, esse Collor, ele deu muito prejuízo às pessoas, né? Deu muito prejuízo. Eu era pequeno ainda, 79, 80, eu tinha, né, eu nasci em 79, mas eu vi muita gente aí que perdeu casa, perdeu muita coisa aí por causa desse indivíduo, né? E o pouco período que ele vai passar na prisão, que já tem 75 anos, né? Daqui a pouco começa a aparecer doença, né? É assim. É, ele começa a falar que tá. É só ser preso, né? Começa a falar que tá com dor não sei onde, dor não sei onde, dor não sei onde, e arruma lá os negócios, né? E daqui a pouco tá solto, infelizmente. Né? Mas vamos lá, vamos falar do Daniel Silveira, que também está preso, né? Que também está preso. Teve uma decisão agora sobre ele, nós vamos falar isso agora também, né? O ministro avança em uns. É o que eu estou entendendo é o seguinte, pessoal. Olha, é a pressão. O Supremo está trabalhando na pressão. Se nós analisarmos aqui o caso da Débora, que entrou em julgamento hoje, ele mandou soltar a Débora. Entre aspas, em casa, então mandou soltar. Se não fosse a pressão, ela já estaria condenada, porque os outros que estavam sendo julgados com ela foi condenado. E ela ficou para trás, vamos dizer. Mas vamos ver agora. Será que ele fez isso para poder as pessoas esquecerem e vai condená-la hoje? Porque o voto dele ainda está valendo. O voto do Dino também está valendo. Não é isso? Pois é. Então, o sistema trabalha sob pressão. Você pode observar. O caso do Buga, né, que o ministro mandou soltar, no caso do Oswaldo, né? Que ele ficou com raivinha do lado da situação do Oswaldo, mandou soltar o Bulgar aqui. Deu uma repercussão internacional. Depois que ele soltou, que ele foi ver que o cara não tinha endereço. Um dos principais requisitos, pessoal, para você soltar alguém nessas condições, na verdade, nem deveria estar solto, né? Não deveria estar solto. Mas para soltar alguém, a pessoa ela tem que assinar, ela tem que, ó, você vai comparecer tal dia, você tem que ter um endereço fixo. Se você falar assim, ó, eu não tenho endereço para o juiz, nós vamos te soltar. Se você alegar que você não tem endereço, você não vai ser solto. Mas aí, claro, que o cara vai arrumar um endereço, né? Óbvio, para ser solto. Mas no caso do Cibúlgaro aí, depois de ser solto, que o Moraes viu que ele não tinha endereço. Ou seja, houve uma falha nisso aí. Mas na verdade, nem falha, né? Na verdade, ele quis soltar o cara, a pressão foi tanta que depois ele voltou atrás da decisão dele mesmo, né? Então vamos lá. O Daniel Silveira. Chega, né? A gente fez todo um balanço aqui, mas agora nós vamos falar então sobre o senhor Daniel Silveira, que a situação dele aqui, eu recebi aqui uma informação que vou te falar, hein? Senhor Daniel Silveira. Vamos falar agora dele aqui, tá bom? Daniel Silveira. Então, ele pede, pessoal, ele pede aqui para
passar com a mãe, né? Aqui, ó. Daniel Silveira pede para visitar a mãe no Dia das Mães. Tá? Aconteceu um caso no Brasil que dá vontade até de rir, da vergonha que é a nossa justiça. Aquela Suzane Ristoffoli, que já está solta, mais os cravinhos, lembra? É ela mesma. Vocês conhecem quem é ela, dos pais dela lá. Que interessante é a justiça, né? Ela tinha o direito de passar o Dia das Mães solta. E dos pais. Mas ela matou os pais. Olha que interessante. Ela deveria ser proibida de sair nessas datas. Ó, se eu matei meu pai, matei minha mãe, que foi, ela ajudou mesmo, né? Todo mundo sabe, foi condenado e tudo. Aí eu vou ter o direito de sair para poder ver o quê? O túmulo deles. E a gente fica indignado por causa do Daniel Silveira, que ele tem mãe, deve ter pai. Mãe com certeza, né? Pai eu não tenho certeza. Né? Agora, a mãe, ele pediu para ver. E o Moraes disse o quê? Disse não. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de saída temporária da defesa, né? Feito pela defesa de Daniel Silveira, é o doutor Paulo Faria, né? Eu acho que o seu Sebastião também aí, é advogado dele, a doutora Paola também, né? Tá. E aí, ele está preso desde 2021. A solicitação tinha como objetivo permitir que o Daniel visitasse a mãe no Dia das Mães. A defesa de Silveira apresentou o pedido no dia 9 de abril, destacando o bom comportamento do ex-deputado e o cumprimento de parte da pena. Ainda assim, Moraes decidiu barrar a saída sobre a alegação de que não haveria fato novo que justificasse a concessão. Que fato novo? Tinha que nascer de novo, então? Tinha que ter uma nova mãe? Cara, vocês estão entendendo aqui ou não? Liberar o cara para ver a mãe? Qual o problema disso? Qual o problema disso? E o cara ir lá ver a mãe dele? A vida passa tão rápido, pessoal. Tão rápido. Né? Daqui a pouco nós estamos indo embora e momentos assim que muitas vezes a pessoa ela guarda, né? Ali com a mãe, com o pai, com o filho, com a esposa, sei lá quem, com quem pudesse estar ali, e preso. Mas o Daniel é um preso diferenciado, ele é o Moraes, quer ele dessa forma, quer ele afastado da sociedade, e não vai abrir mão, ele vai ter que ficar preso mais uns 6 anos aí, até cumprir o final, né, da sua pena. E se, até lá, o Moraes não condenar ele em outro crime. Eu sempre falo para vocês aqui, que há a possibilidade do Moraes condenar ele nesse caminho e ele não sair daqui 6 anos. Ué, Marcelo, mas como assim? É porque o Daniel, por exemplo, ele responde também por aquela reunião lá que o Marcos Duval falou de gravar ministro. Você sabe dessa história aí, você sabe. Que o Marcos Duval falou que. Você conhece, né? Pois é. Aquele processo, por exemplo, está indo, está correndo. Inclusive, está respondendo Marcos Duval, está respondendo Bolsonaro e está respondendo o próprio Daniel Silveira. Tanto que tem uma frase famosa. Tanto que o processo existe, que tem uma frase famosa. E perguntaram ao Bolsonaro sobre isso, ele falou assim: é coisa de maluco. Perguntaram ao Daniel Silveira, ele falou assim: é coisa de maluco. De maluco o quê? A história do Marcos Duval ali, de gravar. É uma história que até hoje eu não consegui entender ainda, tá, pessoal? Não consegui entender. Que o Marcos Duval mandou mensagem para o ministro, que encontrou ele no Salão Branco, e aquela coisa toda lá, né? Pois é.
Esse processo, por exemplo, se o Moraes condenar o Daniel Silveira, esse processo não tem nenhuma relação com o outro processo que ele está preso. Esse que está preso, ele já foi condenado, né? Se ele, estou falando aqui um exemplo, for condenado nesse processo, por exemplo, a mais 5 anos, ele vai cumprir os 6 que ele está devendo e ele vai ter mais 5. Né? Que os processos, as condenações, elas se somam. Elas se somam. Então, é preciso ficar muito esperto com isso. Porque tudo que o Daniel Silveira tiver respondendo aí, que tiver na mão do Moraes, possivelmente o Moraes vai condenar ele para mantê-lo preso. E aí como fica, Marcelo? Vamos aqui, vamos imaginar uma coisa aqui bem rápido aqui para você aqui, né? Vamos imaginar que o Daniel Silveira, ele sai daqui uns 6 anos mesmo, né? A condenação dele. Então ele vai ficar, ó, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Né? A previsão de sair 2030. E se ele for condenado de novo a 6 anos, por exemplo, ele vai ficar um terço, mais ou menos disso, um exemplo. Então, um terço é 2 anos. Então, aí vai se somar. Ele vai sair em 2032. E se ele for condenado em mais outro? É a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Então, é preciso sim ficar esperto com o ministro Alexandre de Moraes, que ele já mostrou ontem que ele manda prender, ele não tem limites, né? Mandou prender aí o ex-presidente Collor. E uma coisa que talvez você esquece, que eu já falei em outra live, e você já ouviu, ou talvez não, é que muita gente esquece de um fator, né? Que poucas pessoas sabem no Brasil, e eu vou te falar agora. O Collor, ele é primo primeiro do Gilmar Mendes. Foi o Collor que indicou Gilmar Mendes para o Supremo Tribunal Federal. E ele está lá desde então. Ele é o mais velho de lá, né? Ele é um pecano, né? O que fala, né? Ele é o mais velho de lá. Foi o Collor, em 89, por ali, que indicou o Gilmar Mendes. São primos. E daí vem essa história que não pode indicar o advogado, né, o Lula e tal, pode indicar sim, porque o Gilmar Mendes indicou até o primo dele. Essa história, pessoal, pode indicar até a mãe, se quiser. A nossa Constituição Federal, ela não proíbe isso. Isso é um erro, é uma falha da nossa Constituição Federal. É uma falha. Os deputados que criticam tanto deveriam fazer uma PEC para mudar essas indicações. Mas eles gostam, os deputados, de ficar criticando que o presidente Lula indicou o Zanin, indicou o Flávio Dino, né? E aí eles ficam criticando, mas nenhum deles apresentaram a PEC para proibir o governo de apresentar amigos. Seria um momento oportuno de um deputado apresentar. Vamos apresentar uma PEC agora? Vamos. Porque, pessoal, a nossa Constituição ela fala o seguinte: é notório saber jurídico. E também o que é notório saber jurídico? Você sabe? Nem eu. O que é notório? Na verdade, não. A verdade é a força do governo que vai lá, negocia cargos com os senadores e ele passa qualquer um. Qualquer um. Se a Janja ela for ali, ela for formada em direito, tiver um conhecimento bem básico, se o Lula, estou falando aqui um exemplo, Deus me livre, mas se o Lula quiser indicar a Janja, ele indica. A nossa Constituição ela não proíbe isso. Isso é uma falha do nosso sistema, que dá o poder ao governo de ficar indicando esses amigos aí. Mas olha só, vamos falar do Gilmar Mendes aqui. A prisão do Collor, ela está sendo agora analisada pelo plenário do Supremo. O Moraes mandou prender e o plenário pode mandar soltar ele agora, por maioria. Porém, eu te falo uma coisa aqui agora. O Brasil inteiro não. Poucas pessoas sabem. Se o Gilmar Mendes ele é primo do Collor, pergunta a você: o Gilmar Mendes ele é suspeito em julgar? Em votar? É. Em tese, sim. O Gilmar Mendes ele deveria, né? Ele deveria se declarar suspeito de julgar, de votar para o Collor. Porque eles são primos. É óbvio que ele vai pedir pela absolvição do primo, né?
Um exemplo aqui, estou falando. Assim como o Moraes, ele não poderia estar à frente desses processos. Porque, pessoal, não pode ser nem amigo e nem inimigo. O juiz ele tem que ser imparcial. O juiz ele não pode julgar o amigo dele, nem o inimigo. Um ele vai condenar, o outro ele vai absolver. Já pensou o juiz julgar a mãe? O irmão? Não faz sentido. O pai? Meu pai matou lá, eu vou julgar meu pai? Como? Claro que ele vai absolver o cara. Então, o Gilmar Mendes ele é primo. Primo primeiro. Pesquisa aí para você ver. Do Collor. E na época passou, tá até hoje. Eu quero ver se ele vai se declarar suspeito. Mas acho que não. Ele vai votar no sapatinho ali. E a gente não sabe, né, pessoal? Se até esse momento o plenário ainda não decidiu. Decidindo, vai ver aonde que o Collor vai estar preso, né? Eles vão escolher o local que ele será preso. E talvez derruba também a decisão do Moraes. E aí, daqui a pouco, ele estará na rua. Vamos aguardar a encerrar a votação que termina daqui a pouco. Né? Termina hoje, meia-noite, né? A votação. Falar em votação, nós estamos de olho também na dona, né? A votação aí da dona Débora, hein? Dona Débora, daqui a pouco a gente fala para vocês o resultado. Fica ligado, se inscreve no canal, curta, compartilha.